Começar pelo título da nossa entrevista. Os erros da tradução da Bíblia. Porque isso vai embasar muita coisa pra gente deslanchar aqui na conversa. Por que tem essa questão de tantos erros? Claro, vão passando de gerações para gerações, adaptações, mas tem coisas que são fundamentais e não poderiam ter esses erros porque impactam em como as pessoas seguem as religiões. Vamos lá, se desenvolva. Bom, uma pergunta maravilhosa. Eu fiquei preocupado que quando o Raul virou pra mim e falou assim, quantos dentes tem na boca aí? Eu falei, essa eu não sabia responder. Mas será que eu não vou conseguir responder nenhuma? A pergunta é maravilhosa. Gente, é o seguinte. A Torá foi dada no hebraico Lashon HaKodesh. Toda vez que você traduz, independente se veio do hebraico, se a primeira língua foi o hebraico, mas qualquer tradução perde um pouquinho da essência do original. Não é fácil uma tradução. Então, pega um best-seller em inglês. Nunca vai ser a mesma coisa que o autor escreveu. Porque o autor colocou sentimento, significado em cada palavra que ele escolheu na hora de fazer aquele livro. E Deus não foi diferente. Por intermédio de Moisés, Deus escolheu cada palavra que foi ditada para Moisés e escrita no Lashon HaKodesh, no hebraico sagrado. Foi a primeira língua do mundo. A partir do momento que passa uma tradução, você perde 100% da essência. A própria Bíblia diz que Moisés traduziu. Baer Hetev, está escrito que Moisés traduziu a Bíblia para 70 línguas. Só que essas 70 línguas se perderam com as diásporas. A única Torá que ficou direto de Moisés é a Torá em Lashon HaKodesh hebraico. É essa Torá que nós carregamos nas sinagogas, nós temos nas sinagogas, nas casas de estudo, e que se você for em qualquer sinagoga do mundo e retirar a Torá e fazer comparação com a outra Torá, você vai ter a mesma Torá, as mesmas letras e as mesmas palavras. A partir do momento que a Torá chega para o mundo e ela começa a ser traduzida, ela começa a ser... Qual a palavra certa que eu vou usar para não ferir ninguém? Ela é adaptada. Ela começa a ser adaptada pela visão humana e pelos interesses de cada grupo e cultura. Você não quer dizer distorcida, é isso? Entendi. Você falou que eu gosto de falar as verdades, né? Então foi distorcida. Entendi. O próprio Talmud diz, no Tratado de Megillah, que Talmai Amelech foi um rei do Egito, da Alexandria. Ele tinha uma biblioteca com todos os livros. Era a biblioteca mais rica que tinha no mundo. E ele falava, eu só não tenho a Torá. Então eu vou pegar 72 sábios da Torá e vou pedir para eles traduzirem. E o que ele fez? Muito sabiamente. Cada sábio vai querer, vai combinar. Colocar a sua pitada. Eles vão combinar como traduzir e tudo tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos separar os sábios em 72 lugares diferentes. Deu para eles um prazo para entregar as traduções. E por incrível que pareça, todos os sábios traduziram da mesma forma e fizeram pequenas mudanças. Mudanças essas que alguém, quando pega a Torá e traduz, vai cair na idolatria. E eu vou começar com o primeiro versículo da Torá. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. No início, Deus criou o céu e a terra. Se você traduz ao pé da letra, palavra por palavra, Bereshit bara Elokim, isso dá uma margem a entender que o início criou Deus. O início criou Deus, o céu e a terra. Tem uma margem para se entender que um certo início criou o Deus que criou o céu e a terra. Ou seja, não foi Deus que criou. Exato. Foi algo... olha. Quando você lê a Torá traduzido palavra Bereshit, no início, bara Elokim, criou Deus, é de se entender. Agora, quando você lê no hebraico, você vê que não dá para entender dessa forma. Tanto que quando você lê com um cântico correto da Torá, Bereshit, vírgula, bara Elohim, criou Deus, ou seja, tem até uma vírgula lá para você entender. No início, criou Deus o céu e a terra. Só que quando você traduz, você perde essa essência. O que todos esses sábios fizeram? Eles sentaram separados e todos escreveram Elokim bara Bereshit. Deus criou o início para não ter esses tipos de erros. E eles fizeram todas as mesmas mudanças. Todos. Ou seja, a tradução foi perfeita. Uma vez que caiu na mão do rei Talmai,
já se perdeu o controle da tradução. Agora já está na mão dele a Torá, já está traduzida. Está escrito no Talmud que a biblioteca dele passou por um grande incêndio. Nem todos os livros foram recuperados, mas a Bíblia já as tinha passado, já estava em outras mãos, que aí foi para o grego, enfim, foi para outras milhares de línguas até chegar no dia de hoje. O que isso origina? Uma Bíblia feita pela mão humana, distorcida, como foi a palavra certa, e adaptada para a cultura de cada um do jeito que ele quer enxergar o mundo. E aonde eu quero chegar? No famoso texto de Isaías 7,14, que todo mundo lá traduz a virgem. A virgem. E linkam isso com Virgem Maria. Ah, sim, a questão da Virgem Maria. E lá, a palavra que está sendo usada é alma. Alma não é virgem. Em hebraico, a tradução de alma é uma moça jovem, podendo ser ou não uma virgem. Só que as pessoas, a maioria das Bíblias traduzidas, que não são judaicas, não foram traduzidas por sábios judaicos que têm a tradição, traduziram virgem. Isso permite às pessoas dizerem, olha, tá vendo? Tem uma profecia explícita lá dizendo de uma tal virgem, que aí linkam a Maria, e que de lá vai nascer um menino que vai se chamar Emanuel, que ele vai ser a salvação, enfim, e aí pronto, todas as profecias se concretizam em Jesus. Só que a palavra alma no hebraico, agora eu tô falando uma pessoa que é especialista no hebraico, de dentista eu não sou, não sei quantos dentes tem na boca, mas eu sei que alma é uma moça que pode ou não ser virgem. Não está se referindo a uma virgem, está se referindo a uma moça que já tinha filhos e vai ter mais um filho. Lá era um sinal que o profeta está dando para um rei que está desesperado, que possivelmente vai perder uma guerra. Não se preocupa, a moça vai ter um filho e até ela ter esse filho, que é uma coisa iminente, essa guerra não vai acontecer. Ele deu um sinal. Já de acordo com esses que traduzem que Alma é uma virgem, essa profecia está sendo dita há 700 anos depois. O que a gente não concorda é que uma profecia não pode ser falada de uma forma assim, entendi. sem uma data, um prazo, um entendimento 100% do que vai acontecer. A profecia era, naquele específico caso, para um rei desesperado que ele precisa de uma solução. Foi dado para ele um sinal. Olha, esse sinal vai ser um sinal para você que não vai acontecer essa guerra que você está achando. Você não vai perder o reinado. Isso tudo nasce de traduções equivocadas, distorções e interesses do humano em manipular escritos sagrados.